nesse sangramento, que é descontrolado, gostei da forma que você colocou, remete a gente a um conteúdo que nós já vimos anteriormente, né? Que é o de trombose. Lembram do conteúdo de trombose? Recordam do vídeo que eu passei para vocês de hemostasia, coagulação e fibrinólise? Vocês estão bem aí, né, gente? O que eu quero dizer com isso, tá? Assim como a gente pode ter feridas superficiais que atingem o nosso tecido epitelial, a microcirculação, o sistema vascular, ele está presente mesmo quando você corta o dedo com um papel, né? Quem já cortou, trem enjoado, né? Se você passar uma folha de papel sem querer ela muito fininha, imediatamente você vê já um material vermelho saindo, ou seja, sangue está saindo do sistema vascular e está indo para o espaço extra, vou dizer assim, vascular, tá? Porque a gente tem a microcirculação, não só vasos de grande calibre. Então, nós temos desde capilares que podem permitir que saia esse sangue de dentro dos capilares, como vasos menores, arteríolas, vênulas, e aí alcançando veias, artérias e até a bomba cardíaca, tá? Então, o conceito de hemorragia é a presença de sangue fora do sistema cardiovascular. Tem que tomar muito cuidado, turma, tá? Fiquem aqui comigo, muito cuidado, para não confundir a presença de células imunes fora do sistema vascular. Então, se eu e você temos aqui, ó, um vaso sanguíneo, e lá nos vasos sanguíneos passam as células de defesa, tá? Lembrando que no sangue eu tenho a parte líquida, que é o plasma, mas tem os elementos figurados do sangue, plaquetas, hemácias e leucócitos, tá bom? Então, se eu tenho aqui nesse tecido, no tecido, uma lesão, uma injúria, vai ocorrer a chamada de células de defesa. Só que o vaso está íntegro, tá bom? O que vai acontecer? Os mediadores inflamatórios ativam esse vaso, então são mediadores vasoativos, que faz com que o endotélio, lá à luz do endotélio, expresse moléculas de adesão que favoreçam que aquelas células de fluxo rápido, os leucócitos, vão para a margem, rolem, aderem e transmigrem. A gente chama isso de infiltrado inflamatório. O infiltrado inflamatório, as células saem do vaso sem ter tido lesão vascular. O vaso está íntegro, tá? Então, quando eu digo, por isso que nós na patologia consideramos uma hemorragia, quando eu olho no microscópio o tecido e falo, opa, tem uma hemácia fora do vaso, no tecido, extravascular. Então, as hemácias acabam sendo um marcador importante para uma hemorragia. Combinado, tu? Então, como que eu identifico esse extravasamento do sangue, Ellen? Pela presença de hemácias fora do vaso. E aí sim, como o sistema cardiovascular, ele é composto pela bomba cardíaca, vasos de grande calibre, como veias e artérias, e de menor calibre, como os capilares, nós podemos considerar que esse extravasamento de sangue pode ocorrer em qualquer uma dessas porções, tá bom? E aí é só uma imagem representativa. Eu tô falando rápido, turma? Se eu tiver, vocês me param, tá? É uma imagem representativa da diferença dessa microcirculação, tá? Então, se a gente for lembrar aqui para vocês, a artéria, ela se ramifica em arteríolas que chegam numa rede de capilares. Faz as trocas com o ambiente e depois eu tenho a drenagem venosa, tá bom? A pressão que o sangue exerce dentro de uma artéria e dentro da veia é igual, turma? A pressão do sangue ela é igual no sistema arterial e venoso? Não, é diferente. É diferente. Por que é diferente? O que faz a diferença?
Isadora? A parede e a função, né? Da veia e da artéria. E a elevação para diferentes locais. Perfeito. Então, eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês terem essa imagem. A histologia da artéria e da veia, ela é diferente, tá? A luz da veia, a luz, o espaço onde o sangue passa no interior das veias é maior. O que isso significa? Isso significa que a pressão que o sangue exerce no interior das veias é menor. Se a pressão está menor, se tiver uma ruptura numa veia, o sangue ele escorre. Mas se na artéria, ao contrário, a luz ela é mais estreita, o sangue exerce uma pressão maior. Se tiver uma ruptura, o sangue sai em esguicho. Então, as complicações e o impacto, né, de uma ruptura desses sistemas de forma diferente é importante para a gente entender esse processo, tá bom? Deixa eu só... Até tranquilo por aí? Vocês lembram dessa histologia de veia e artéria? Não estou conseguindo abrir minha aula, então eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Pegar em uma imagem que aí fica mais fácil de vocês observarem. Compartilhando já, então deixa eu ver se eu acho aqui. Essa é uma imagem que eu tenho só como uma representação, tá? Mas são vasos de menor calibre, tá bom? Então, aqui, ó, um do lado do outro, eu tenho uma artéria e tenho uma veia. Só que ao invés do corte ser longitudinal, turma, o corte é transversal, tá? Vocês estão vendo aqui a luz da artéria, aqui dentro o sangue passa. E aqui a luz da veia, tá? Tenho o endotélio, tenho a camada média, a túnica íntima, média adventícia. Endotélio vascular, musculatura lisa e tecido conjuntivo. Na veia eu tenho as mesmas camadas, endotélio, camada muscular e adventícia. A diferença é que a musculatura ela é menos desenvolvida, ela é mais delgada, né? Assim, mais fininha. Então, se vocês repararem, a luz da veia é maior, tem mais espaço para o sangue passar. Então, ele não precisa exercer tanta pressão dentro da veia. Já na artéria, o sangue ele tem uma luz menor, então a pressão que ele exerce é maior. Então, olha como tudo é perfeito, né? O fato do sangue exercer uma pressão maior, é importante que a camada muscular e as camadas elásticas das artérias sejam mais desenvolvidas para comportar esse aumento de pressão. Então, muito perfeito, né? Como tudo funciona. Ok. Então, voltando para isso, é importante a gente citar que uma ruptura de uma artéria leva a uma perda de sangue numa velocidade maior do que uma ruptura de uma veia. Então, a hemorragia arterial tende a ser mais grave que uma hemorragia venosa, tá? Mas eu preciso lembrar que quando é por trauma, geralmente os dois vasos passam muito próximos. Então, por exemplo, se você tem um corte profundo no braço, se atingiu uma veia, provavelmente também atingiu a artéria. Então, você nem sempre consegue separar esses dois, tá? Então, acaba que os dois podem ser concomitantes, tá? A perda de sangue pelos dois. Representativo aqui, eu tenho uma equimose, que seria o sangue contido dentro, o sangue espalhado no tecido conjuntivo. Então, tecido conjuntivo, lembrando que epitélio não é vascularizado, tecido epitelial não é vascularizado, mas o adjacente, que é o tecido conjuntivo, é. No tecido conjuntivo, eu tenho essa microcirculação. Então, se eu tivesse encostar, bater a perna na ponta de uma mesa, esse impacto pode romper esses vasos muito pequenos, os capilares, e aí esse sangue extravasar no conjuntivo. A gente chama isso de uma equimose. Esse tipo de hemorragia, ela não tem um impacto tão grande, tá? Como teria
de um vaso maior. E a cardíaca também é um tipo de hemorragia que pode acontecer, tá bom? Geralmente, as hemorragias capilares, elas podem acontecer em áreas de congestão crônica. Vimos isso em hiperemia passiva, quando o sangue chega pelas arteríolas até a rede de capilares, mas ele tem que ser drenado. Na hora de sair, eu tenho uma compressão, o sangue não é drenado, ele fica preso, congesto. O fato de ter congestão vai favorecer que lá na rede de capilares, aquele tanto de sangue preso comece a escapar, inclusive por diapedese, por aumento da pressão intracapilar, as hemácias começam a sair para o tecido, tá? Muito comum a gente perceber isso em um fígado com congestão, em um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, e no fígado, e no pulmão, também de um paciente com insuficiência cardíaca congestiva. A gente costuma chamar a presença dessas hemácias fora dos vasos no pulmão e fora dos vasos lá no fígado, um indicativo de uma congestão, de uma hiperemia crônica, tá? Então, essa é uma condição muito importante. Aumento da pressão intracapilar, também é um caso de hemorragias capilares. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, tem que ir no supermercado, e aí às vezes põe muitas sacolas no braço aqui, 2 braços, e aí você acaba aumentando a pressão aqui, compressão, e quando chega em casa, às vezes está cheio de petequiazinhas, né? Algumas áreas de micro rupturas de capilares por aumento daquela pressão ali, pelo peso que você estava carregando, tá? E diáteses hemorrágicas, essa diátese hemorrágica engloba um número, né, grande de patologias, de alterações hemáticas. Diferente da trombose, que favorece a coagulação, as diáteses hemorrágicas acontecem quando o indivíduo ele tem deficiência na cascata de coagulação. Um exemplo, a hemofilia. Toda vez que ele tem uma lesão vascular, o processo de formação do coágulo é mais lento do que o normal, e aí eu tenho muita perda de sangue. E a venose arterial, geralmente são por traumas, tá? Ou um corte, um acidente traumático, né, forte. Podem ocorrer em áreas de aterosclerose e aneurismas, já mostro isso aqui para vocês. Áreas de erosão dos vasos e migração de tumores, né, que podem invadir aquele órgão, as neoplasias, chegar até o vaso sanguíneo, invadir aquele vaso sanguíneo para se disseminar por metástase, né, chegar a outro órgão. E aí, nesse processo, essas neoplasias que invadem as camadas do vaso deixam ele mais propício para uma ruptura e uma hemorragia. Algumas imagens, só para relembrar, tá? Um exemplo de hemorragia capilar que nós, na patologia, vemos com frequência é em fígado de pacientes com insuficiência cardíaca. Significa que aquele sangue que deveria ser drenado do fígado de volta para o coração pelo lado direito e para o pulmão, esse fígado, a drenagem do sangue venoso dele está comprometida por uma insuficiência cardíaca. Aquele coração que drenava rápido, agora está numa lerdeza danada para fazer a drenagem e aquele sangue fica congesto. O fato de ter essa congestão faz com que aumente a pressão do sangue dentro dos capilares sinusoides e das veias que vão fazer aquela drenagem, tá? Das veias centrolobulares. Então, é muito comum eu observar em torno dessa veia necrose, né? Porque eu estou tendo acúmulo de sangue sem oxigênio e nutriente, então necrose. Aqui eu consigo ver umas fileiras de hepatócitos normais, e aqui capilares sinusoides. Mas nessa região aqui, ó, turma,
Se eu ampliar, vocês vão ver algumas hemácias que saíram do vaso. E na microscopia ela se representa assim, mas quando eu olho para a peça, são essas áreas mais escuras. Todas essas áreas mais escuras, que deixam esse fígado com aspecto de noz moscada, são áreas de hemorragia, de extravasamento de hemácias para fora dos capilares. Ó. Um exemplo grave são as hemorragias arteriais. Principalmente, turma, as hemorragias de vasos de grande calibre, como, por exemplo, a artéria aórtica e seus ramos iniciais, como a artéria abdominal. Então, quando o sangue ele sai do coração pelo arco aórtico, ele desce para artérias de grande calibre, que é a artéria abdominal. E nessa área da artéria abdominal, podem ocorrer alterações na parede desse vaso. Uma das alterações, fiquem atentos aqui, tá, gente? É a presença desse enfraquecimento da parede, da camada muscular. A camada muscular dos vasos, das artérias, é muito importante para resistir à pressão, tá? Se ocorre o enfraquecimento dessa parede muscular, e aí quais seriam as causas? Podem ser fatores genéticos, podem ser por formação de aterosclerose, que seriam aquelas placas gordurosas logo abaixo da íntima, que causam compressão e atrofia do músculo, e aí o músculo fica atrofiado, e aí mais frágil ele balona, forma um balão. Pode ocorrer por hipertensão, aumento da pressão arterial é tão grande que de tanto fazer força na parede, esse vaso vai ficando mais frágil, né? E balonado. Igual soprar um balão de festa de aniversário. Acho que eu até comentei isso no vídeo com vocês, tá? Se eu pegar vocês e der pega um balão de festa de aniversário vazio, ele é super elástico, não arrebenta, não estoura, tá? Assim como as nossas artérias são elásticas. Se vocês pegarem uma artéria, ela é bem elástica. Mas se eu pegar esse balão e soprar, ele vai enchendo de ar. Quanto mais ele enche, mais a parede fica fina. E aí, num próximo sopro que eu der, ele pode romper, estourar. Então, o problema do aneurisma em vasos de grande calibre é que quando eles se rompem, a quantidade de sangue que você perde é quase inviável você dar um suporte para aquele paciente. Então, pode causar morte súbita. Ruptura de aneurismas em artérias de grande calibre podem causar morte súbita, tá? Por hemorragia interna, perda grande de volume de sangue, ficando, portanto, muito pouco sangue para ser bombeado para os tecidos. Ó? Ok. Além, então, de ser uma hemorragia arterial muito grave, as hemorragias que ocorrem em aneurismas de artérias de grande calibre, alguns outros eventos nos vasos cerebrais também trazem um dano grande, tá? Tem vamos separar em dois tipos de infarto, acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. A gente pode ter aquele que é isquêmico, tá? O que seria o isquêmico? É quando no vaso sanguíneo eu tenho uma obstrução por um ateroma, uma placa aterosclerótica que reduz o fluxo de sangue, gera uma isquemia. Então, é um acidente vascular cerebral isquêmico. Pode ser por tromboembolismo. Às vezes o coração está insuficiente, forma um trombo cardíaco. E aí, como é no lado esquerdo, esse trombo pode soltar fragmentos e ir para a circulação cerebral e bloquear. Também um acidente vascular encefálico isquêmico, ou pode ter
acidente vascular encefálico hemorrágico, que é o famoso derrame cerebral. O nome já é bem sugestivo, tá? O derrame cerebral significa que eu tenho hemorragia, derramou sangue para o tecido encefálico, tá bom? Também é muito comum essas lesões vasculares cerebrais, como derrame, por ruptura de áreas de aneurismas cerebrais com extravasamento de sangue, tá bom? Muito mais grave, tá? Para finalizar como exemplo, as hemorragias cardíacas também são graves, porque levam uma grande perda de sangue, e ocorre principalmente em pacientes que já tiveram lesões prévias no miocárdio, como uma lesão isquêmica e uma necrose, um infarto no miocárdio que deixou o coração insuficiente, mas ele consegue outras áreas do coração ainda bombear, então o paciente não morreu, mas ele tem uma área de necrose ali. O tecido necrótico, turma, ele é friável, ele é quebradiço antes do reparo, depois ele vira um tecido conjuntivo. Aí ele é mais rígido, mais firme. Então, a área de necrose, ela torna aquela região do tecido mais fácil de romper. E aí, se eu tiver uma ruptura cardíaca, a morte do paciente se dá por hemorragia cardíaca. Bom? Outro exemplo seriam os aneurismas. Assim como eu tenho aneurisma de artéria aórtica, por exemplo, abdominal, também pode ocorrer um aneurisma ventricular. Olha o tamanho da parede desse ventrículo, como ela está bem fininha, bem adelgaçada, bem fininha em comparação com essa musculatura, tá? O fato de eu ter esse aneurisma ventricular aumenta o risco da sua ruptura, e aí sim, uma hemorragia de origem cardíaca. Até aqui vocês estão bem, turma? Estou falando muito rápido. Dúvidas e perguntas? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Claro, uma, duas, tantas precisar. Então, é sobre o derrame. O derrame, tipo assim, eu não entendi meio que a diferença do derrame para a hemorragia, porque o derrame vai ser um extravasamento também, não vai? Tipo, aí, se fosse a mesma coisa? Na verdade, é porque o derrame é um nome popular, tá? É igual você falar assim, o paciente está com esteatose hepática. Você falar isso para um paciente é uma linguagem mais científica. Primeiro, o que é esteatose? O que é hepático? Né? Às vezes ele fala está com fígado com gordura, fígado gorduroso. Vou dar um outro exemplo de edema pulmonar. O edema pulmonar pode ser chamado de forma popular, vamos dizer assim, de água no pulmão. O paciente está com água no pulmão. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, tá? Então, como o acidente vascular encefálico, Isadora, ele pode ter uma origem isquêmica, por obstrução do vaso, ou ele pode ter origem pela ruptura do vaso, as pessoas geralmente juntam até os dois e falam assim, o paciente teve um derrame cerebral, tá? Mesmo que um tenha sido isquêmico e o outro, pela ruptura de um aneurisma, tenha sido hemorrágico, no final, aquele que é isquêmico, ele, por fragilidade do vaso, que também sofre isquemia, ele vai depois extravasar sangue e ficar com aquele aspecto hemorrágico, tá? Então, digamos que seria uma forma popular de falar, o derrame é um acidente vascular cerebral. Lembrando só que é importante a gente sempre frisar que ele pode ser do tipo isquêmico ou ele pode ser do tipo hemorrágico, tá? As causas são diferentes, isso me preocupa. Então, por exemplo, a gente lê artigos e que indique pacientes jovens de 28 anos que tiveram um acidente vascular cerebral. O que eu desconfio? Eu desconfio mais que seja isquêmico, ou por uso de contraceptivo hormonal, e aí ela tem um quadro de hipercoagulabilidade, maior risco de trombose e obstrução dos vasos cerebrais. Dando um exemplo, tá? Agora, uma pessoa tem história familiar
de malformações dos vasos. Isso é um quadro que, infelizmente, às vezes é comum, e quando faz o diagnóstico tem que operar. Essas más formações aumentam o risco, por exemplo, de um acidente vascular cerebral hemorrágico, de romper, como se fosse varizes, né, no sistema nervoso central. Então, tem causas diferentes e repercussões diferentes, mas a gente popularmente fala que o paciente teve um derrame, tá bom? O derrame, ele pode ser súbito, levar à morte súbita de um paciente, tá? Ou ele pode deixar sequelas graves, tá bom? Depende muito da região e da área que ele atingiu. Tudo bem aí, né? Obrigada. Então, voltando aqui para a imagem, uma outra forma de a gente identificar as hemorragias, vamos dizer assim, de dividi-las, é aquelas hemorragias quando elas são internas, então não são visíveis, você olha para o paciente, você não consegue ver sangue, né, extravasando. E um exemplo clássico aqui, ó, é uma fatia do encéfalo. Reparem, duas áreas de acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, com extravasamento de sangue, só que esse sangue está contido no interior desse tecido. Ele é uma coleção de sangue, tá? Não é visível a olho nu, você não consegue ir lá e ver se não for para um exame de imagem ou uma necrópsia pós-mortem. Então, esse é um exemplo de uma hemorragia interna. Outros tipos de hemorragia interna, além da cavidade craniana, são aquelas das cavidades abdominais, por exemplo, uma ruptura de um aneurisma de artéria abdominal, leva uma hemorragia intensa, tá? E morte, infelizmente, súbita do paciente. Nos pulmões, no estômago, o intestino, vocês vão perceber que é interno, ocorre nos órgãos internos, mas ele pode ser identificado. Inclusive, é diferente do estômago, que normalmente as hemorragias gástricas, turma, elas podem ser, vamos dizer assim, mascaradas. Dá um exemplo aqui para vocês. Eu vou voltar aqui, que eu gosto de ver vocês aqui, né? Se eu tenho uma hemorragia, ou seja, eu tenho uma lesão que vem do esôfago ao estômago, significa que aquele sangue que está escorrendo no esôfago, pode ser por uma úlcera esofágica, tá? O paciente tem um refluxo gastroesofágico. Então, muito ácido derrama no esôfago. Tem contato, tem aquela queimação e azia. A longo prazo, de tanto aquele ácido ter contato com a mucosa, o epitélio, ele pode causar uma lesão em escavação, alcançando abaixo o tecido conjuntivo, que é vascularizado. E aí romper, digerir vasos e causar sangramentos, tá? Então, as úlceras pépticas, ou seja, causadas pela ação desse ácido, né, no estômago, pode cometer o esôfago, tá bom? E aí eu posso ter uma hemorragia esofágica, posso ter uma hemorragia gástrica, eu também posso ter lesões da mucosa gástrica e sangramento. Só que esse sangue, como ele passou por um ambiente ácido, ele fica com uma cor escura, cor de borra de café. E muitas vezes ele é oculto nas fezes, tá? Nem sempre é possível um paciente, quando ele defecar, ele identificar que tem sangue ali. É importante fazer exames de fezes, às vezes, para fazer a identificação desse sangue oculto. Tá aí tranquilo? Mas são hemorragias graves, que às vezes, por ser silenciosa, né, e não identificada, essa perda constante de sangue pode levar, por exemplo, a uma anemia grave. E esse paciente, às vezes, precisar de ser hospitalizado, por não ter tido diagnóstico antes. Há hemorragias que acometem o sistema gastrointestinal baixo, intestino delgado e intestino grosso, tá? E aí ele comumente sai pelas fezes como um sangue vermelho vivo, porque ele não passa para um ambiente ácido, ele não muda a sua coloração, tá bom? E aí também é preciso ficar atento, tá? Pode ser um sangramento que ocorreu em um momento pontual. Lembrando que lá no reto, no intestino grosso, lá no reto, nós temos os mamilos hemorroidários, como se fossem travesseirinhos, né? São travesseirinhos que
que dão que tem um amortecimento até do contato das fezes, que eles já estão mais ressecados num volume maior, na hora da defecação, para não ficar causando tanta lesão naquele epitélio. Então, tem esses mamilos hemorroidarianos, tá? Só que esses mamilos hemorroidarianos, em algum momento, numa defecação, de uma constipação, pode causar pequenas fissuras e sangrar um pouco, tá? Sangrou aquele sangue, depois não aconteceu mais. Se isso acontece com frequência, é importante investigar, tá? Pode ser um mamilo hemorroidariano, ou seja, uma doença hemorroidariana de mamilos mais internos. Pode ser uma hemorroida que já está com protusão e com fissuras e que sangra, mas pode ser lesões graves, tá? Ou seja, é preciso investigar, porque algumas neoplasias, que vocês vão estudar com N, alguns tumores que acometem o intestino, principalmente grosso, eles podem ulcerar e sangrar. Então, esse sangue, quando ele é frequente, precisa ser investigado, tá? Só para chamar a atenção, acaba sendo visível em alguns momentos, mas tem que ficar atento, mas são hemorragias internas. Bom, as externas são aquelas que você está visualizando a perda de sangue, tá? Geralmente por trauma, corte, isso acontece. Eu vou deixar aqui com vocês vão, durante, né, a formação de vocês profissional dentro da enfermagem, isso vai ser mais frequente, né, usar alguns termos técnicos para substituir, dizer, um sangramento no ouvido, um sangramento nasal, e às vezes vir a descrição de, tem hemóptise, sangue na tosse, né, ou no escarro. Tem uma epistaxe ou rinorragia, quando tem perda de sangue na cavidade nasal. Otorragia, um sangue no ouvido. A hematêmese, quando tem a presença de sangue no vômito. Hematúria. Úria vem de urina, né? Hemato de sangue, quando tem presença de sangue na urina. E aí eu vou fazer um relato rápido aqui só para vocês entenderem, tá? A presença de sangue na urina, ela precisa também ser investigada, ela pode ocorrer em casos de cistite, de infecções na bexiga, ou algum trauma no ureter, tá bom? Quando eu falo que eu tenho sangue na urina e é hemácias livres, você coleta lá a urina do paciente, você vai avaliar, você vê hemácias livres, geralmente são hemorragias de bexiga e de uretra, tá? Alguma lesão mecânica. Mas é comum, às vezes, acontecer de um paciente ter uma lesão renal, é mais alta. E como no rim, os glomérulos, eles não deixam passar células, os glomérulos renais, tá? A filtração glomerular não permite a passagem de células, mas se eu tiver uma infecção, uma glomerulonefrite, eu posso começar a ter saída de hemácia que vai passar pelos túbulos renais. E aí algo diferente acontece. Eu vou ver cilindros hemáticos. Como essas hemácias escaparam lá no rim, que já é um sistema urinário superior, não inferior, como bexiga e uretra, eu vou observar cilindros hemáticos. Então, é uma forma de diagnóstico também de hemorragia de sistema urinário alto. Olha no microscópio, ele vê cilindrozinhos assim de hemácias em forma de tubos, tá? Então, isso é indicativo, essa hematúria, esse sangue na urina, ele pode ser indicativo de uma lesão alta nos rins, ou quando ele é livre, uma lesão no sistema excretor baixo, tá? Primeira pergunta, outra coisa que eu lembrei, gente, hoje eu tô faladeira e carente, né? Uma outra coisa importante, não esqueça, um dia eu estava em casa, uma amiga me ligou, desesperada, né? Ellen, eu fiz o exame de urina e deu presença de hemácia na urina, indicou hematúria. Primeira coisa que eu perguntei para ela, vamos ver o que vocês vão adivinhar. Antes dela ficar desesperada, depois ela ficou tranquila. Perguntei, você estava menstruada? Ou no final da sua menstruação, ou no início da menstruação? Ela, estava. Então, fica tranquilo, repete seu exame depois, se não estiver menstruada, tá?
mesmo gente que seja, mesmo que faça uma higiene, tudo, se você tiver fluxo menstrual, for fazer um exame de urina, não tem jeito, vai dar presença de hemácia, tá bom? Então, isso é uma coisa que precisa excluir. A presença de sangue nas fezes, né? A melena é esse sangue mais digerido, como eu disse para vocês, indica mais de hemorragia né? Gástrica e de trato digestivo superior. E a enterorragia mais do intestino, é um vermelho mais vivo. A menstruação é um sangramento considerado fisiológico e normal, mas disfunções no processo de coagulação, deficiências de algumas vitaminas que dificultem esse processo também de coagulação, pode levar a uma metrorragia, que é um sangramento mais intenso. E aí tomar muito cuidado, porque às vezes associada àquela menstruação, uma perda, um sangue menstrual muito exagerado que acontece, pode ser indicativo de alguma lesão no endométrio ou no útero. Por exemplo, miomas. Né? Os leiomiomas ou os miomas, dependendo da posição onde ele está, quando a paciente menstrua, ela tem uma perda de volume sanguíneo muito grande, tá bom? Então, isso também tem que ficar atento. Falando muito rápido, vocês estão comigo? Estão bem? O coração está batendo aí? Tranquilo, professor. Eu não coloquei algumas imagens aqui, porque eu vou mostrar logo no final a lâmina que vocês têm, a única lâmina de hemorragia. É importante também a gente identificar a idade do processo, tá? Isso talvez tenha uma relevância maior para quem for trabalhar com a parte de perícia criminal. Quando você quer identificar, por exemplo, se aquele crime ou aquela lesão ela é mais recente ou ela é mais antiga. Assim, quando eu tenho uma lesão vascular e as hemácias saem do sistema vascular e vão para o tecido, e eu observo na lâmina, na microscopia, as hemácias ainda íntegras no seu formato de disco, eu posso dizer que a idade daquela hemorragia é recente. Porque se fosse antiga, as hemácias já teriam sofrido hemólise, já teriam liberado a molécula de hemoglobina, e essa molécula seria fagocitada por macrófagos e produziria os pigmentos hemoglobínicos, como a hemosiderina. Então, é muito comum, quando observa-se uma lâmina ao microscópio, se eu vejo hemácias íntegras, eu considero como uma hemorragia recente pela idade, mas se eu observo no tecido que essas hemácias já não estão presentes de forma de disco, mas eu tenho os pigmentos da hemoglobina, como a hemosiderina, no interior de macrófagos, eu digo que aquela hemosiderina, né, que está presente no tecido, indica uma hemorragia antiga, tá? Então, o último aspecto também que pode ser relacionado é quanto à morfologia. E aí, a gente precisa ficar atento aos conceitos, tá bom? Vocês vão perceber que no convívio profissional de vocês, que às vezes, a gente chama tudo de hematoma, né? Hematoma. A gente não pode, agora, a partir de hoje, viu, turma? Não é usar mais o termo roxo. Ah, você está com roxo. E saber a diferença de hematoma, por exemplo, para equimoses, isso vai ser importante para vocês. Então, vamos tentar agora falar sobre essas diferenças na morfologia, tá? Para ficar mais fácil, eu estou usando 4 imagens do mesmo órgão, como se for o rim, representado aqui. Quando nós temos hemorragias puntiformes, lembrando cabecinha de alfinete, nós chamamos de hemorragias petequiais. E elas têm relação com lesões de vasos muito pequenininhos, como os capilares. Então, por aumento da pressão intravascular. É uma lesão, por exemplo, no rim, que acontece em pacientes hipertensos. A hipertensão arterial reflete na microcirculação renal. Então, aquelas arteríolas que chegam lá no glomérulo, quando tem um aumento de pressão muito grande, elas podem se romper.
inclusive os capilares, mas ficar como áreas de pontinhos, tá bom? Que a gente chama de petequiais. É muito comum também quando há algumas diáteses hemorrágicas, alterações na coagulação sanguínea. Exemplo clássico seria na dengue hemorrágica. Eu vou mostrar para vocês o exame do laço. Inclusive, pode ser utilizado como um sinal clínico, né? De queda de plaquetas, que são importantes para a coagulação, e essa queda de plaquetas acontece na dengue hemorrágica. Então, é mais fácil, se você fizer um exame do laço e aumentar a pressão intravascular, você vai ver com mais facilidade essas hemorragias petequiais acontecendo naquela região. Vou mostrar também para vocês, tá bom? É claro que se essa hemorragia petequial está ocorrendo de forma muito frequente, elas podem se encontrar e se fundir, coalescer, né? Se fundem. Aí vai formar umas áreas um pouco maiores que nós chamamos de púrpura, tá? As hemorragias em forma de púrpura. Quando eu tenho um sangue, um extravasamento de sangue, uma ruptura de um vaso maior, e aquele sangue ele ficou acumulado, ele ficou como uma coleção em uma cavidade, eu chamo isso de um hematoma. Então, hematoma cerebral. Vocês viram aquela peça. Eu tenho, voltando lá só para vocês não esquecerem, isso aqui é um hematoma. Eu tenho uma coleção de sangue contido no encéfalo, tá? É um hematoma cerebral. Mas se eu tenho, bati o braço em algum lugar, Ellen, e ali rompeu alguns pequenos vasos, e eu tenho sangue espalhado no tecido conjuntivo, ele não está formando uma coleção, não tem como drenar. Eu vou pôr aqui e drenar sangue, não tem, porque ele está no tecido. Aí eu já chamo de equimose, tá bom? É bem sutil, tá? A apoplexia é quando eu tenho uma hemorragia maciça. Alguém quer me lembrar de algo que pode causar uma apoplexia que nós vimos na aula de hiperemia? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Vocês lembram da aula de hiperemia? O que que é importante a gente... Qual pode ser uma... mesmo, viu, gente? Finalizando essa primeira parte. Estou esperando vocês. Eu vou abrir aqui enquanto vocês me respondem. Sem medo e feliz, turma. Abram o seu coração para mim. Estou esperando aqui para abrir, que é 1 ano para o meu computador, viu, gente? O bichinho está sofrendo. Me fala um fator de risco para uma hemorragia maciça, todo órgão ficar hemorrágico. A Marina está me respondendo aqui. Vou lá na Marina. Congestão? Perfeito, Marina. Área de congestão. Ou seja, pode ser uma trombose venosa, pode, tá? E aí acontece principalmente em órgãos de circulação terminal, onde eu tenho a entrada de uma artéria e a saída de uma única veia. Isso é comum, por exemplo, quando há torção de pedículo espermático ou quando há torção de pedículo ovariano. Eu não sei se vocês chegaram ou lembram dessa imagem. Ela tá já, os slides já estão disponíveis para vocês. Deixa eu só mostrar aqui. 10 minutinhos a gente faz. Eu tô com... Vou ter que pegar uma aula antiga, que ele não está conseguindo abrir. Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento da minha tela? Não. Ainda não. Estou pedindo, tá? Estou recompartilhando aqui com vocês. Ixi.
Tá indo já. Devagar, mas sempre. Tá indo. Agora foi. Vocês já viram, essa imagem está disponível nos slides, tá bom? Mas dá um exemplo de torção de pedículo espermático, porque são as duas peças que nós temos na patologia de exemplo de apoplexia, que é uma hemorragia maciça, tá? Então, o pedículo espermático, no cordão espermático, eu tenho a entrada de sangue arterial e drenagem de sangue venoso. Se ocorre uma torção, lembrando da histologia da artéria e da veia, se eu tenho uma torção desse pedículo, a artéria tem uma camada muscular mais espessa e a veia uma camada muscular mais delgada. Então, se eu torcer, quem que colaba, fecha mais facilmente? Artéria ou veia? Artéria. Eu tô com a artéria que é mais grossa, mais calibrosa a parede. E a veia que tem uma parede mais fininha. Ah, a veia. Isso. A veia vai fechar, colabar praticamente. A artéria também restringe um pouco, mas não fecha completamente, porque a parede dela é mais resistente à torção. E aí, o que vai acontecer? Uma congestão. Vai continuar chegando um pouco de sangue arterial, enchendo os vasos do testículo, mas não tem drenagem venosa, porque a veia fechou, colabou por causa da torção. Vai chegando sangue arterial e não sai sangue venoso. O que acontece nessa área? Uma hiperemia, aumento do volume de sangue. Ela é passiva. Não é por necessidade, é porque o sangue não consegue sair. Então, essa congestão chega um momento que os vasos sanguíneos estão tão cheios de sangue que não cabe mais sangue arterial chegar aqui, já está congesto. Então, acumula-se aqui um sangue venoso, sangue pobre em oxigênio e nutriente. Esse sangue pobre em oxigênio e nutriente, ele leva à isquemia das células do testículo. Ficam sem oxigênio e nutriente, essas células sofrem isquemia e infartam, ou seja, morre, necrose de coagulação. Na hora que eu tiver essa necrose, ela não vai ser só numa área do testículo, vai ser no testículo como um todo. Então, o sangue que estava preso nos vasos se derrama. E aí eu vou ter um derramamento de sangue de forma maciça, o que caracteriza a apoplexia. E eu vou mostrar essas imagens para vocês, tá? Gente, a próxima imagem, ela tem a região genital masculina, com esse exemplo de congestão espermática, tá bom? Para quem não se sentir confortável, fique à vontade. Então, aqui eu tenho, essa região é um testículo em congestão, com essa hiperemia passiva, por torção do pedículo. Se não for feita a correção cirúrgica rápida, né, em menos de 24 horas, antes de acontecer isquemia e infarto, o que vai acontecer? Uma cianose, um infarto testicular e uma apoplexia, uma hemorragia maciça desse testículo. Isso é um exemplo. Então, em congestão. Marina, obrigada. Outro exemplo, em torção ovariana. Não sei se vocês conseguem aqui por vídeo observar a superfície aqui do ovário normal, vasos, né, da serosa mais delicada, a superfície ovariana, que é tecido adiposo, e aqui no ligamento do ovário, onde passa o sangue arterial e tem a drenagem venosa, teve essa torção. Quando ocorre essa torção, o sangue arterial ainda continua chegando, olha o tamanho desse ovário em comparação com o outro, então ele fica bem maior. Ele está congesto e cianótico, cheio de sangue, mas um sangue venoso, que não está conseguindo sair, tá? Então, esse tipo de congestão leva a uma isquemia, um infarto ovariano e uma hemorragia maciça, uma apoplexia. Tá bom? Ellen, Diga, o Yasmin. que pode levar a uma torção ovariana? Porque no testículo já aconteceu com um filhinho da minha amiga.
Acho que com homens é mais comum pela atividade, por estar externo, né? Mas no nosso caso, o que poderia causar isso? O homem, o fator de risco principal seria esses agachamentos, às vezes não usar. Eu acho que a gente na turma aqui é só mulherada, né, gente? Então deixa eu mostrar um negócio para vocês. Imagina assim, ó, diferente que o ovário está aqui na cavidade ovariana, ele está protegido na cavidade abdominal, o testículo ele está numa bolsa escrotal, solto, né? Então, esse movimento de agachar e levantar, como ele está na bolsa escrotal, isso pode causar uma torção, não necessariamente externa, viu, meninas? Às vezes ela é interna. Essa torção de pedículo espermático tem como fator de risco. Pode acontecer, às vezes, alguém está fazendo uma maratona ou correndo, daqueles shorts sem cueca, tá? Aqueles shorts que deixam os negócios mais livres lá, balando para um lado, para o outro, na correria lá, no correndo, pode causar uma torção. Na academia, quem está fazendo agachamento e às vezes não usa uma sustentação que impede essa torção, ou quem trabalha com carregamento de carga, que agacha muito para levantar. Então, no homem teriam esses fatores de risco, tá? E aí, realmente, são quadros de emergência. Quando o homem perde o testículo, hoje tem até prótese para colocar no local. Agora, em mulher, vamos chegar lá, né? Na mulher, tem uma relação importante com obesidade ou cistos ovarianos. Então, se eu tenho o ovário aqui, ó, o ovário sustentado por um ligamento redondo, se nesse ovário eu tenho uma camada de gordura maior, né, um panículo adiposo maior, ele pode ser um fator para torção desse ovário. Então, sim, tem uma maior prevalência em mulheres com um índice de massa corporal ou uma obesidade ou um quadro de obesidade. Outros fatores: endometrioma, quando tem cistos endometrióticos, tá? Pode causar torção. Cistos ovarianos grandes, né? Que podem mudar esse peso do ovário e ele torcer. Então, seriam os principais fatores de risco. Mulher sai no prejuízo nessa, tá? Porque diferente do homem que tem essa torção, ele olha para a região testicular, ele vai ver que o testículo está inchado, está ficando vermelho e permeado, tem aquela dor insuportável, ele vai procurar emergência. Já a mulher, quando ela tem essa torção, exatamente por ser na cavidade pélvica, pode chegar e confundir com uma apendicite, com uma cólica menstrual, com algum outro, uma colecistite, uma pancreatite. Ou seja, se não for num pronto atendimento, numa emergência, que é possível fazer um exame de ultrassom com Doppler para identificar que o fluxo está interrompido, ela vai perder o ovário, tá? Porque é muito mais difícil esse diagnóstico. Às vezes, tá com dor, dá remédio para dor, manda ela para casa. E aí, por não ter, às vezes, gente, estrutura de fazer um exame melhor, tá? Porque o ideal na mulher, eu já tive conhecidas que tiveram essa torção, chegaram, fizeram até um ultrassom, viu que o ovário estava quase o dobro do tamanho do outro, desconfiaram de um tumor, né? Se não tiver o Doppler para ver o fluxo obstruído, e identificar que é por congestão, acaba perdendo, infelizmente, o ovário. Mas, e aí sim, o que a gente teria como exemplo é uma apoplexia, que seria essa hemorragia maciça. Combinado? Bom, visto isso, eu vou passar por algumas imagens e peças. Vai ter na macro, mas eu vou comentar cada caso, só para a gente finalizar e dar um intervalo para vocês e a gente voltar com a aula de choque, tá bom? Então, eu tenho aqui essa imagem de macroscopia, é um rim de uma hipertensão, que a gente chama o rim hipertenso. Reparem, esses pontinhos aqui são de hemorragias petequiais, mas há áreas que elas coalescem, né, se fundem, formam áreas um pouco maiores. A gente já chama essas áreas aqui de púrpuras, tá? Aqui dá para ver no pericárdio a presença desses pontos também no coração, essas hemorragias petequiais. E um exemplo importante de utilização, né, desse quadro de hemorragia petequial é nesse exame do laço, onde eles fazem um quadrado de 2,5 centímetros, amarram, né, fazem uma pressão intravascular, ou seja, quando eles pressionam aqui, você tem sangue venoso chegando, drenagem
venosa comprometida, igualzinho na torção. Então, esse aumento da pressão intracapilar leva à formação de várias hemorragias pequenininhas petequiais, e aí nesse exame de laço, dependendo da quantidade de pontos, é utilizado como um dos testes para indicar, mas pode dar falso negativo, tá? Dependendo Não significa que se o exame de laço deu negativo, que o paciente não tem dengue, tá? Mas se der positivo, o laço é mais susceptível, né, de que ele realmente tenha a dengue. Entenderam isso, turma? Eu falei rápido demais. Deixa eu fazer um yoga, né? Yoga. Às vezes eu fico ansiosa para passar por tudo. Deixa eu dar uma respirada, tá? Aqui é um exemplo do colo, que seria o intestino, a mucosa aberta. Eles abriram a mucosa do colo do paciente, né, que faleceu, com uma diátese, uma doença diátese hemorrágica, e a gente consegue identificar essas hemorragias petequiais na mucosa do colo, tá? Causa disso é redução de plaquetas, uma trombocitopenia. Trombócitos são as células, as plaquetas. Penia é a redução deles, tá? Quando eu falo trombocitopenia, é baixa de plaquetas. Quando eu uso citose no final, trombocitose seria aumento. Isso aplica-se para o sistema imune, tá, turma? Fez um exame de sangue, deu uma leucocitose, aumento de leucócitos, pode indicar uma infecção ou uma doença hemática, né, neoplásica. Fez o exame, deu uma leucopenia, baixa de células imunes, tá? Então, isso é importante. Estou usando esse exemplo aqui, porque eu, como mãe, passei, né, olha, é comum essas hemorragias petequiais, por exemplo, vou dar exemplo da Helena, né, que na época eu liguei para a pediatra dela, quando aquelas crises de choro que a criança tem de pirraça, de chorar, e a criança chora, e ela enxuga o olho, chora, enxuga. E aí teve um dia que a Helena teve uma crise dessa, e eu, né, acolhi, filha, vem cá, fiquei no colo, enxuguei. Depois de um tempo eu olhei, ela estava cheia dessas hemorragias petequiais na região periocular, próximos dos olhos. Aí o que eu fiz? Liguei para a pediatra até. Aí a pediatra, Ellen, ela chorou muito? Ficou muito tempo. Eu falei, chorou. Eu falei, então é porque em criança essa região é muito frágil, né? Então é muito vascularizada. Então o fato do choro ter sido muito intenso aumenta a pressão intravascular e pode dar essas pequenas áreas petequiais. Então, para quem é mãe ou quem vai ser mãe passar por isso, para não ter a mesma aflição que eu tive, né? Fiquei desesperada. Bom, e aí, para finalizar, os hematomas. Para finalizar aqui, os hematomas, algumas imagens. Já mostrei petequiais de púrpura, apoplexia e agora os hematomas. O hematoma é quando eu tenho sangue contido, uma coleção de sangue. Pode ser intramuscular, pode ser intradérmico, pode ser cerebral, tá? Geralmente, onde eu tenho hematomas, esse sangue presente, contido, ele é um ambiente favorável para infecções e crescimento bacteriano. Por que eu digo isso? Não sei se vocês... quem já assistiu a aula de isquemia e infarto percebeu, por exemplo, que no pulmão o infarto é do tipo hemorrágico porque ele tem circulação dupla. Então, eu posso ter uma isquemia e um infarto no pulmão por obstrução da artéria pulmonar, mas chegar sangue pela artéria brônquica, que vem só com um pouco de sangue, mas se derrama ali. Então, eu tenho sangue contido naquela região, tá? Do pulmão que foi necrosado. É muito comum naquelas áreas dar um abscesso, uma infecção bacteriana. Quem já cursou microbiologia, inclusive um dos meios de cultura para crescer micro-organismos que a gente utiliza na microbiologia é o agar-sangue, tá? Exatamente porque o sangue é esse ambiente propício. Por isso que, dependendo do hematoma, precisa ser drenado, tá bom? Quem já fez alguma cirurgia, foi necessário fazer alguma cirurgia, deixa eu dar um exemplo de
que tem, né, uma superfície de corte maior, é muito comum eles deixarem um dreno, tá? Esse dreno, ele vai drenar aquele sangue que no início pode ficar sendo formado exatamente pela corte, né, de alguns vasos, e ainda eles não estão se fechando propriamente, porque esse dreno, ele vai ser tirado quando eles percebem que não está saindo mais sangue ou líquido em volume significativo, então eles tiram. Enquanto está saindo, eles deixam o dreno, porque se aquele sangue fica retido, é pior para o paciente, maior risco, né, de complicações, bom? Então, hematoma, aqui representado pode ser intradérmico, intramuscular, pode ser cerebral. E a equimose, que diferencia do hematoma, porque é um sangue, as células estão não numa cavidade, elas são espalhadas naquele tecido conjuntivo. É o famoso roxo, né, de quem machuca, às vezes a ponta bate em algum lugar. Ó, essas são as peças que nós temos na patologia, aqui de hematoma cerebral. Reparem que o tecido fica necrótico, inclusive soltou já, a gente já nem tem mais a área necrosada do hematoma. E lembrando, eu já tinha comentado isso com vocês na aula de pigmentações hemoglobínicas, que essas contusões cutâneas, elas evoluem quando as hemácias se extravasam para o tecido conjuntivo, nessas lesões de equimoses, a coloração da região muda baseado nas fases que a hemácia e a sua degradação passam no tecido. Quando o sangue extravasa, turma, para o tecido, ele precisa ser reparado, fagocitado, tá? Então, assim que ocorre a ruptura do vaso, a área pode ficar um vermelho escuro, meio azulada, que indica a presença de hemácias desoxigenadas, sem oxigenação. A ação dos macrófagos que fagocitam a molécula de hemoglobina e as hemácias que extravasaram, dentro dos macrófagos, há algumas enzimas que vão produzir pigmentos intermediários. Então, a biliverdina dá um aspecto verde azulado, a gente vê algumas áreas aqui. Depois é produzida a bilirrubina, que dá esse aspecto mais amarelado. E, por fim, a porção de ferro, né, que vai formar a hemosiderina e deixa a área mais parda, né, um marrom. E aí, nessa área, como tem ferro, que tem que proteger do sol, senão pode manchar a pele. Da mesma forma que nós utilizamos alguns metais para fazer a tatuagem e impregnar e fazer um desenho, o ferro, nessa fase, em relação ao sol, ele pode se impregnar e deixar uma mancha definitiva, tá bom? E aí as peças difíceis de reconhecer do testículo com o epidídimo, né, de apoplexia, hemorragia maciça, a causa principal é a congestão, como já tinha dito a Marina, né, a Marina ajudou a gente com isso, e aqui o ovário, dá até para ver uns folículos ovarianos, também com uma hemorragia maciça, tá bom? Deixa eu só ver se está... já finalizando aqui. Os mecanismos são fáceis de vocês entenderem. A hemorragia ela pode ser por REX, que é essa ruptura mecânica, traumática. É o mais comum, tá, turma? Bater. Deixa eu ir para as imagens que fica mais fácil. É quando há corte, trauma e rompe mecanicamente os vasos. A gente chama de hemorragia por REX, tá? Pode ocorrer por diapedese, são as petequiais, aquelas hemorragias que a pressão intravascular está tão grande que as hemácias passam para o interstício, tá? Aumento da pressão. E as por digestão química, né, ou enzimática dos vasos sanguíneos, a gente chama de diabrose. Muito comum nas lesões ulceradas, aqui é uma úlcera gástrica, tá? Repare que você tem a digestão da mucosa e já está na submucosa, onde tem os vasos sanguíneos que vão sendo digeridos e forma aqui no fundo esse sangue escuro. Então, são os três. REX, que é o mais comum, a diapedese, na microcirculação por pressão aumentada, e a diabrose por digestão mecânica.
E aí, sim, qual que é a importância ali da gente estudar hemorragia, né? E qual que vai ser o impacto clínico? Isso vai depender muito, turma, do volume, velocidade e taxa de sangue que foi perdido, tá? Quando eu tenho perdas muito intensas, como uma ruptura de uma artéria ou de uma hemorragia cardíaca, se eu perco mais de 20% do meu volume corporal de sangue, isso leva a um quadro grave, agudo, chamado de choque, um quadro de choque, que é de baixa perfusão de sangue para todo o sistema. Chama choque hemorrágico, tá? A gente tem outros tipos de choque. Ou hipovolêmico, por redução do volume sanguíneo. E também vai depender muito do local da hemorragia. Então, por exemplo, se eu tenho um hematoma, perdão, um hematoma muscular ou uma equimose, esse sangue que está contido aqui na derme, ele não tem um impacto tão grande como a ruptura do sangue dos vasos dentro do encéfalo, que aí tem o sangue é tóxico para o sistema nervoso central quando ele está fora dos vasos, né? Ele aumenta a pressão intracraniana, ele pode comprimir outros vasos, agravando o processo circulatório. Então, é muito diferente, dependendo do local, tá? E as causas são diversas, as mais comuns, eu já tinha dito para vocês, são as traumáticas, as que são por trauma, as vasculares, por hipertensão, mas tem causas hemáticas importantes. Uma infecção por um vírus que diminui as plaquetas, trombocitopenia. Doenças hepáticas, isso já fica de dica, tá, turma, para o caso clínico. O paciente tem cirrose, Ellen, e está perdendo parênquima funcional no fígado. Se eu vou ter mais risco de hemorragia? Sim, porque o fígado produz proteínas da cascata de coagulação. Então, se o fígado está doente, uma hepatopatia, eu favoreço hemorragias de causas hemáticas. Deficiência de vitamina K, deficiência de cálcio, também aumentam o risco de causas hemáticas de hemorragia. E, por fim, as diáteses hemorrágicas, que são genéticas, deficiências genéticas em algumas proteínas da coagulação, e a hemofilia seria um exemplo. Combinado, turma? Tranquilo? Vocês estão bem? Estão vivos? Podemos dar uma pausa agora? Eu vou fazer essa pausa porque o outro já